Em entrevistas anteriores, já falaste sobre a tua ligação à música mineira, como a influência do Clube da Esquina e a tua passagem de São Paulo, onde conheceste, por exemplo, o Zé Cavaleiro e o Chico César. Então eu queria falar contigo sobre esta conexão familiar que tens e uma conexão também íntima com a música. E então como foi crescer com este novo som do Brasil? Bom, um novo som que eu comecei a descobrir muito jovem, né? Eu tinha 18, 19 anos. Vocês querem pedir para ela? Sim. É que ela tá tão animada, Tá. tá? De sei lá, falar. Querida, para de dar risada. Você fala novo som, Ou seja, porque o Clube da Esquina surge num contexto específico, né? Não, é que o Clube da Esquina foi a minha base, assim, quando eu era adolescente. Sim, Aí exato. eu me mudei para São Paulo já Mais tarde, exato. tarde, e foram outras influências, né? Sim. Outras Então, se conexões. quiseres percorrer um bocado. Pronto. Bom, eu tive uma formação muito mineira mesmo, porque morava no interior de Minas, ouvindo o Clube da Esquina, ouvindo os meus conterrâneos, né? Milton, Lô, Beto Guedes. Mas me lembro que foi bem marcante a primeira vez que eu vi uma mulher cantando e tocando violão, que era Tetê Espíndola. E, na verdade, ela toca craviola, mas me marcou muito isso, e eu acho que dali foi uma transformação para mim. E eu já tive desejo de tocar também, né? Não só cantar. Então, mais tarde, quando cheguei em São Paulo, eu já tocava o violão, e ali sim conheci Chico César, Zé Cavaleiro, Itamar Assunção, e eu tinha também muitos amigos músicos, e essas trocas foram acontecendo. E, naturalmente, acho que a minha música foi tendo também todas essas nuances, né? Não só música mineira, como também a música feita em São Paulo por nordestinos, por paulistanos, e tudo o que a efervescência que acontecia ali nos anos 2000, era 2006 quando eu cheguei em São Paulo. Então, toda a minha geração ali, muito criativa, vindos de vários lugares, e eu chegando de Minas. Então, eu sempre fiquei muito tranquila com isso, de me manter fiel ao que eu gosto, ao que me toca, os ritmos todos do Nordeste, do Norte também. Então, eu sinto que Minas fica num lugar das raízes da memória e da minha formação, mas sim, eu ampliei muito depois todo o meu repertório, enfim, foi bem bacana. A Minas Gerais também, do que li, também tem uma cultura de música muito específica, seja com bandas e orquestras já há vários séculos e ligação também às missas, mas depois também... A religiosidade. Exato, sim. precisamente. Tu sentes que tematicamente o que é que procuraste então com a tua música crescendo em Minas Gerais? Tentaste te aproximar, foi difícil, te distanciaste de algumas coisas do que te interessava mais, porque falas muito dos Brasis e destas misturas todas que tens na tua música? Não, foi. Eu acho que tudo foi acompanhando o meu crescimento como pessoa também, né? Eu fui chegando em São Paulo numa época que eu fui mãe, por exemplo, eu tive meu filho aos 28. Então, essas canções que chegavam para mim quando gravei meu primeiro álbum, que eu estou celebrando 26 anos da gravação do meu primeiro álbum, Dindinha, todas essas canções que chegaram nessa fase são muito femininas e de uma certa forma maternais, porque eu estava recém-mãe, né? Eu tinha me tornado mãe há pouco tempo. E já o segundo álbum eu já comecei a compor, comecei a gravar as minhas coisas. Então os discos foram acompanhando um pouco as minhas descobertas pessoais, né? E muito interessante você dizer isso, porque eu me mudei para Belo Horizonte, que é a capital de Minas, há 4 meses. Eu voltei para Minas, depois de tantos anos morando em São Paulo. Sendo mineira, mas morando em São Paulo, eu voltei agora para Minas. E sim, atrás dessas referências
também do meu estado, né, do meu povo, da religiosidade dos ritmos de Minas, dos tambores de Minas. Então eu estou nesse momento fazendo esse resgate com Minas Gerais. Tirando partido do que acabaste de falar sobre o teu disco, também fazes 35 anos de carreira Uhum. este ano, certo? E queria-te perguntar, nesse tópico, se a forma como entendes a música, porque já abordaste isso um pouco agora, mas se a forma como entendes música também mudou, ou seja, o que é que a música deveria ser, ou o que é que achas que a tua música é hoje em dia, em comparação ao que era antes? Eu creio que nunca mudou. Eu sempre fiz e comecei a cantar e fazer música por uma necessidade de expressão e de comunicação. É quase como comer, tomar banho. É muito necessário que eu faça isso de uma forma constante. Então, nunca abandonei esse propósito. Claro, tive minhas crises, meus momentos, mas assim, é como se eu tivesse que fazer isso. Eu não tenho muita saída, muita opção. Então, nada mudou. Eu acho que eu comecei fazendo porque eu comecei a cantar muito jovem e eu via as pessoas felizes. Elas ficavam felizes, elas cantavam, saíam do show alegres. E eu pensei, puxa, se eu posso fazer isso em 1 hora e meia de concerto, deixar as pessoas felizes, eu quero fazer isso para sempre. Então esse é o meu objetivo. Consegues-me falar um pouco sobre esta primeira experiência de juntares aliás, a tua experiência de juntares o teu primeiro álbum, como é que foi? Porque tiveste este percurso, conheceste uma data de pessoas e estabeleceste estes contactos todos e é um álbum também muito colaborativo. Isso. E agora, este último ano também fizeste no Brasil uma tour que também contou com vários nomes a acompanhar-te em palco. Não sei se a colaboração é algo que também... Adoro. Pronto. Gosto muito. Eu gosto dessa troca, também gosto de fazer meus shows solo, né, com meu violão e sozinha, mas eu sempre que posso estou chamando amigos e parceiros e músicos, porque é muito gostoso, né, essa troca e cantar junto é muito bom, fazer vozes, abrir vozes, adoro. Então, desde o primeiro disco, sempre foi assim. Muitas pessoas chegaram e nunca parei de fazer esses projetos colaborativos e coletivos. Adoro, eu gosto mesmo. E essa experiência, porque também de São Paulo, acabei por me esquecer de mencionar, mas tinhas mencionado numa entrevista da Vanguarda Paulista, certo? Uhum. Que chamam de movimento, mas há quem contrarie porque as pessoas simplesmente encontravam-se. Uhum. E a minha pergunta é se também sentiste isso nesse disco, não chamarias de um movimento, mas simplesmente havia este contato com as pessoas que também queriam tocar, queriam partilhar música, simplesmente juntavam-se. Sinto que às vezes parece que há muito esta forma natural das pessoas quererem tocar juntas e de repente algo começa a surgir. Eu passei por várias fases em São Paulo também, né, de também ter outros grupos, com outros amigos e tal. Eu acho que a Vanguarda Paulista, que eu admiro pra caramba, além de ser um período da música paulistana, ele também tinha uma linguagem, e também tinha um contexto, e também tinha uma certa. Tinha uma resistência, tinha um texto muito paulista, né? Muito paulistano, muito urbano, de coisas que aconteciam na cidade, na vida de São Paulo, né? Que é essa cidade incrível que abraça todo mundo, né? Então eu cheguei, e isso já estava acontecendo, mas eu pude conhecer alguns desses integrantes, vamos dizer assim, né? Luiz Tati, Tamara Assunção, Vange Millier, enfim, Susana Salles, era um grupo assim que estava sempre junto fazendo os shows e sempre com essa coisa da linguagem também, muito focados na linguagem. Então isso me influenciou com certeza bastante. Mas depois sim fui fazendo minhas outras conexões, conhecendo outros parceiros em São Paulo e músicos incríveis.
E fui fazendo a minha história, né? E fui me libertando também de qualquer. Era até difícil, eu lembro na época que eu lancei o primeiro álbum, tinham dificuldade de me colocar em algum estilo, né? Não sabiam direito. É música mineira, é música regional, é música folk, é música. E não sabiam aonde me colocar dentro do. E eu achava isso muito bom. Acho até hoje. Eu não sei também. Eu ouvi Renaissance, eu ouvi Carpenters, eu ouvia, sabe, rock progressivo, eu ouvia Johnny Mitchell, ouço até hoje. Então, assim, realmente são muitas coisas que chegaram e eu fui só tentando estar com meu violão e criar a minha própria música, né? Então, porque tu acabaste de dizer há pouco que voltaste para Minas, e tens esta reconexão musical, de certa forma, achas que isso vai voltar a modificar o teu som de alguma forma? Ou... Espero que sim. Eu sempre espero que a minha musicalidade esteja fluida, que eu seja bem flexível e eu estou e tento me manter muito curiosa com novas nuances, novos compositores, compositoras, não só de Minas, mas de todos os lugares. Mas tenho tentado estreitar meus laços com Minas Gerais, com musicistas de lá, com compositores de lá, mulheres também. Participei há pouco de um projeto só de mulheres compositoras, e isso está bem forte lá, sabe? Então, é isso, ficar bem disponível para o que for chegando e eu poder transformar isso numa coisa boa e bonita. É essa nossa busca, eu acho, né? Atualmente sentes que, em comparação quando começaste a tua carreira, Uhum. que na indústria musical é, não vou dizer mais fácil, mas há menos desafios para uma artista, para uma artista mulher, ou sentes que continua a haver muitas barreiras e é preciso esta comunidade preciso de estarem, protegerem-se umas às outras, estarem ligadas umas às outras? Olha, eu acho que não mudou muito. O que eu percebo é uma hegemonia dos homens nos espaços da música, né? Tanto nos espaços de produção, de técnica, de estruturação. Então, cada vez mais esses projetos que tentam reunir só mulheres, eles são importantes, porque é para a gente reforçar a presença da mulher em todos os níveis e âmbitos da produção musical. E que elas existem, elas estão lá fazendo, né? Mas por isso a gente faz os projetos, são só mulheres. Por quê? Porque às vezes elas são minoria quando, né, existe um grande festival, então você vai ver a quantidade de mulheres em relação à quantidade de homens, fica bastante, às vezes, diferente, né? Então, são muito mais homens nessas carreiras. Então, acho importante a gente tentar enaltecer essa presença feminina, né? Eu não sei se mudou, mas assim, eu sinto pequenas nuances assim de algumas dificuldades, sim. As compositoras, por exemplo, elas são pouco reverenciadas, esquecem de falar o nome das compositoras. A gente vê músicas aí lindíssimas, pessoas se apresentando, e de quem é a música? É de uma mulher? E quem é? Então, assim, é importante a gente sempre reforçar a presença também das mulheres compositoras, as arranjadoras, as criadoras, né, no mercado da música. Então, eu não sei se isso vai um dia mudar,
Mas é necessário que a gente reforce essa presença. Hoje, por exemplo, eu quis trazer 3 mulheres para participarem do meu show, porque eu acho importante. Eu tenho amigos músicos incríveis, amigos cantores incríveis aqui, mas eu quis que fossem 3 mulheres. Eu acho importante. E quando a gente está juntas, a gente tem mais força ainda e mais espaço. Então a gente precisa ocupar cada vez mais os espaços, eu penso. E é isso. Obrigado, Chuva. Obrigada Acabei a por você. fazer mais uma pergunta. Mas Não, a gente vai conversando, né? Isso daqui